apesar de tu não seres psicóloga, mas dá-me a ideia que isto também está relacionado com uma certa personalidade perfeccionista que nos impede de, digamos, de ter medo de errar, porque a pessoa ansiosa, o que eu tenho conhecimento, quer acertar em tudo à primeira e ser perfeita, e o medo de errar já lhe está a provocar uma ansiedade que a condiciona. Estou a dizer algum Sim. disparate? Não, não. Olha, não tive mais razão, não há assim muito a acrescentar em relação a isso, porque de facto as pessoas que são ansiosas é porque querem muitas vezes as coisas muito perfeitas. Não estou a dizer que são todas, mas existe essa característica muito presente em quase todos os casos que me chegam de ansiedade. Eu própria, eu já sofri de ansiedade, nunca tive nenhum transtorno, nunca me diagnosticaram nada, mas eu, desde muito pequena, que eu era aquela menina que roía as unhas, e roer as unhas é uma prova de que, não, que eu sofria constantemente com o futuro. Uhum. A questão é que esta questão não é só a pessoa sofrer com o futuro. Foi isso que eu percebi com o meu percurso. Diz? Digo eu que será também sofrer com o passado e com o presente, é sofrer com tudo. Sim, sim. A pessoa tem a ideia que sofre mais com o futuro, porque está sempre com medos das coisas. Está sempre com medo de não conseguir o trabalho, está sempre com medo de não conseguir um bom relacionamento, está sempre com medo. Exatamente, com tudo. Principalmente com os sonhos da pessoa. Exato, A pessoa tem muito medo que as coisas não aconteçam. E claro que isso depois é muito limitante no seu dia a dia, porque se a pessoa tem medo, a pessoa não vai conseguir, porque o medo atrai o medo. Portanto, como é que nós vamos atrair alguma coisa se estamos constantemente com esse medo? Tem que se cortar esse ciclo para algum lado para, digamos, lá está, a ansiedade, repito, pelo conhecimento que eu tenho, funciona em loop, são pensamentos cíclicos e, nesse caso, a tua função também passará por quebrar essa corrente para que a energia flua por outro lado. Sim. E aí, só para terminar esta questão, e aí entra a parte da linha do tempo avançada, que é a terapia que vai à raiz dos problemas, que é mesmo essencial a pessoa ir lá ao passado e perceber quais foram os acontecimentos que contribuíram para que a pessoa começasse a sofrer de ansiedade. E às vezes a pessoa dá conta que não é assim nada de especial, só que a questão é que a sua criança interior, a criança de 5 anos, 3 anos, percepcionou aquilo de uma forma que fez com que ela até hoje, com 30, 40, 50 anos, estivesse ali a sofrer de ansiedade. E a ideia é irmos lá atrás, percebermos as percepções da criança, alterar essas percepções, porque as pessoas depois conseguem perceber que muitas das vezes as percepções que tinham não fazem qualquer sentido, mas também é importante reforçar que as pessoas fazem sempre o seu melhor com os recursos que têm. Pronto. Mas é só as pessoas perceberem, aprenderem e começarem a libertar a mochila. Exatamente. E é durante este processo que as pessoas começam a libertar a mochila, porque começam a libertar as emoções, começam a deixar a raiva, a tristeza, o medo, etc., para trás e começam a sentir emoções como paz, tranquilidade, bem, aceitação. E as pessoas, ao sentirem isso, as pessoas começam a ter uma vida muito mais leve. Faz sentido. Eu ia fazer um parênteses em relação a isto da ansiedade. Foi uma coisa que me lembrei agora. E o observador não me está a pagar para fazer publicidade, mas faz sentido fazer referência a um podcast que eu tive a oportunidade de ouvir há algumas semanas. Salvo erro, chama-se A Mosca.
em que penso que é um psicólogo ou um psiquiatra, não consigo precisar, que ele faz referência à importância, mais do que comprovada, não da importância, diria a influência negativa que crianças, adolescentes que sofreram de bullying têm mais propensão para desenvolver transtornos de ansiedade ou episódios de ansiedade, e dizia-se mais nesse estudo que têm mais propensão para desenvolver problemas do foro intestinal, que já só por si tem a ver com o nosso sistema imunitário. Portanto, eu não sei se tu concordas, tens dados para discutir sobre isto. A minha questão era, as questões do bullying, da humilhação, contribuem para a falta de confiança da criança, futuro adulto, e podem gerar, de facto, alterações da personalidade e culminam ou que vão agravando esta situação da ansiedade. Pode haver um episódio, ou pode, lá está, pode haver um episódio, como tu disseste, tivesse ansiedade e resolveu não te bloquear a vida, mas há pessoas que têm medo de sair de casa, têm medo de tomar banho. Há casos verdadeiramente extremos. Qual é que é o papel? Concordas com este podcast, com esta situação do bullying e de situações de humilhação, não necessariamente bullying? Sim, isso está tudo relacionado. Muitas vezes as pessoas que sofrem de ansiedade sofreram bullying, e há outras, mas isso também não é certo para toda a gente. Claro. Porque também há pessoas que sofreram bullying e não têm ansiedade. Claro, ou seja, resolver. Há pessoas que têm maior propensão para sofrer de ansiedade, está bem? E isso é só um dos fatores que pode contribuir para isso. Existem outros fatores, como o ambiente familiar. Exato. Que dinâmica é que existe? Exato. Existe muita ansiedade, ou vive-se um clima de paz e amor dentro do ambiente familiar, não é? Perceber, não, isso é só um dos fatores, pois outro dos fatores também é o fator da escola. Claro. Ou seja, porque também é outra esfera social que contribui para o desenvolvimento de qualquer ser humano. Os amigos, as pessoas com quem tu te rodeias, isso também influencia. Tem assim uma fatia enorme A tua componente, basicamente, a rede familiar, ou seja, os alicerces da tua personalidade, que não é mais do que isso, e a tua rede social podem também ajudar-te, mesmo que alguém tenha sido vítima de... Quando eu digo bullying, são todas as ações que estão associadas à humilhação e ao sentimento de despezinhar uma pessoa e de diminuir, que ao fim e ao cabo bullying é isto, é diminuir o outro para que outra pessoa se sinta mais importante, não é mais do que isto. Tudo isto pode ajudar a reduzir a ansiedade e também a depressão que está associada à ansiedade. Não te vou pedir que dês uma sessão de terapia, como é óbvio, até porque não estás a ser paga para isso, mas de traços muito, muito gerais, o que é que tu poderias recomendar a uma pessoa que vai ouvir a nossa conversa e dizer, pá, ainda hoje tive uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, o que é que eu poderei fazer no imediato, antes de contactar a Joana, para aliviar os meus sintomas e conseguir pelo menos ter uma noite sossegada, porque há muita gente que vive autênticos infernos durante a noite. Olha, há coisas que ajudam, é isso que queres que eu... Sim, estratégias de coping, basicamente. Ok. Olha, contacto com a natureza. Ir para a natureza. Preferência só com a natureza. Se as pessoas não tiverem a oportunidade de irem, só estarem em contacto com a natureza, de irem para um jardim, onde possam conectar-se com as árvores, com o som dos pássaros, estarem ali um bocado. Outra das coisas que ajuda muito também são meditações guiadas, não guiadas. Existe uma panóplia enorme
de meditações. No início, o que eu costumo perceber é que as pessoas gostam mais de meditações guiadas, porque é mais fácil as pessoas se orientarem e focarem em determinada coisa. Porque se for uma música, por exemplo, a pessoa pode meditar simplesmente com uma música, calma, mas é muito mais fácil o pensamento sair dali e, entretanto, andar pelo trabalho e pelas preocupações do dia a dia. Pronto, e as guiadas faz com que tu sigas aquela linha e é mais fácil tu conseguires tirar proveito daquela meditação. Olha, outra das coisas, exercício físico. É muito importante fazer exercício físico e além disso... Eu senti esse toque do exercício físico, porque eu não faço. Foi só uma parte. Mas sim, mas de facto é importante e eu muitas vezes sinto-me tenso, porque lá está, estamos confinados, agora menos, mas nunca fui uma pessoa de ganho de exercício físico, a não ser na escola, mas sempre fazia os meus jogos de futebol e de ténis e agora com isto do confinamento, a pessoa às vezes parece que vai explodir porque não consegue. Pode-se fazer em casa, mas é preciso de alguma disciplina. Mas foi só um parênteses para descongelar um bocado a conversa. Podes continuar. Sim. Exercício físico, e o que é que eu ia dizer? Mais alguma coisa que agora o tempo passou. Eu fiz o favor de interromper. Não faz mal, eu estava a ver se me lembrava. Se quiseres, eu dou-te um tópico para tu explorares, que tem a ver com isto da natureza. Não me perguntes quem disse, que eu já não me recordo, mas foi alguém certamente um filósofo, um pensador, porque eu identifiquei-me perfeitamente com isso. Já sei, desculpa, diz, posso dizer? Não, podes, depois eu concluo. Então, as pessoas rodearem-se de pessoas com energias positivas, está bem? Sim, faz sentido. Isto é muito importante, porque se a pessoa percebe que tem tendência para ser negativa e o seu ambiente familiar, profissional é negativo, não contribui para que a sua aura, a sua esfera melhore, como é que uma pessoa assim vai conseguir começar a ficar com outra energia ou vai começar a despertar para outro mundo e começar a perceber, mas existem outro tipo de pessoas. Tem de haver uma quebra no tal ciclo. Sim, e é muito importante as pessoas perceberem quem tem à sua volta, quem contribui para a sua energia negativa. Exato. E escolher rodear-se de pessoas realmente com energias mais positivas. Está bem? Pode não ser sempre, as pessoas podem não conseguir estar todos os dias com essas pessoas. Claro. Mas darem preferência a essas pessoas e perceberem quem tem à sua volta. Por exemplo, há pessoas que chegam até mim e que se percebem na primeira, segunda sessão que tem gente a drenar a sua energia constantemente. E muitas vezes há pessoas que dizem, nem são meus amigos, mas eu estou com essas pessoas para não estar sozinho. Pronto. Portanto, o mais importante, deixa-me só fazer esta nota, mais importante ou tão importante, se eu não conseguir estar com quem me faz bem, pelo menos que não esteja com quem me faz mal. Exato. A ideia será essa. Sim. Claro que nós não... alguma coisa. Claro que nós de repente não vamos deixar de nos estar com as pessoas que gostávamos, não é? Mas há pessoas que realmente não estão a contribuir para o nosso bem-estar. E às vezes é preferível não estar tantas vezes com essas pessoas. Para quê? Para que tu consigas fazer o teu caminho, para que tu consigas mudar a tua vida, para que a tua energia consiga fluir de outra forma. Exato. Está bem? Eu há pouco dizia, quando tiveste o pequeno lapso de memória, porque eu te interrompi, que havia um filósofo, um pensador, o senhor que me desculpe, que eu não me lembro quem é, que dizia que as pessoas se sentem bem com a natureza
porque, ao contrário do ser humano, nós, quando estamos com a natureza, não nos sentimos julgados por nada. A vegetação, os pássaros, ninguém nos julga, nós estamos nesse espaço apenas a desfrutar, ao invés de estarmos com algumas pessoas, sentimos que estão a olhar para nós, estão a olhar para a nossa roupa, estão a criticar o que nós estamos a vestir, ou seja, quando estamos com a natureza, estamos ali em comunhão com tudo, à vontade, sem nos sentirmos vigiados. E quando estamos com muita gente, se calhar estamos a pensar bem, estamos sempre mais condicionados pela máscara social. Novamente, estou a dizer algum disparate, concordas? Faz sentido? Sim, faz sentido, sim, porque a natureza é uma fonte de amor incondicional. E sendo uma fonte de amor incondicional, ela não te julga, ela aceita-te tal e qual como tu és. Por isso é que a natureza é uma fonte de energia pura. Por isso é que eu disse que o contacto com a natureza é essencial. Não só para as pessoas que sofrem de ansiedade ou para as pessoas que poderão ter este transtorno, para toda a gente. Para mim é essencial. E para a maior parte das pessoas com quem eu convivo, as pessoas dizem é essencial. Eu às vezes só preciso de estar com a natureza. E é engraçado que eu há uns anos eu não dava qualquer importância à natureza. É engraçado que o meu pai é que sempre me estimulou a explorar a natureza, que ele sempre gostou da natureza. E hoje eu percebo muito porquê. Tens um pai inteligente. O porquê que... Sim, sem dúvida. Mas porquê que eu fugia da natureza? A natureza não é essa fonte de amor incondicional, mas ela também está relacionada com a relação que nós temos com a nossa mãe. Claro. A mãe terra está relacionada com a relação que nós temos com a nossa mãe. Então, quanto mais nós trabalhamos a relação que nós temos com a nossa mãe, mais estamos a trabalhar a relação com a natureza. E para pessoas que não consigam ter, não têm uma ligação com a mãe, podem ir à natureza, porque ao trabalharem esta relação com a natureza, elas estão a contribuir e a trabalhar de alguma forma para a relação que têm com a mãe. Faz sentido. Às vezes as pessoas podem não ver diferenças a curto prazo, mas a longo prazo elas vão perceber. Nem que seja, às vezes, as pessoas dizerem que passados uns meses já conseguem olhar para a mãe de outra forma. Há uma espécie de pacificação, digamos assim. Sim. Joana, eu vou-te fazer uma pergunta que muita gente estará neste momento a questionar-se. Vamos imaginar que eu sou uma pessoa, homem ou mulher, não interessa, e que estou interessado em contactar-te porque ou sofro de ansiedade ou de depressão, ou whatever, mil e uma coisas. Como é que funciona? A pessoa contacta-te e diz: terapeuta Joana, eu quero fazer isto. Ou tu dizes: bem, vamos fazer uma avaliação, vamos ver se você está preparado. Enfim, eu não quero estar aqui a pôr os pés pelas mãos. Basicamente, há uma avaliação prévia, a pessoa diz: quero fazer isto. Como é que se processa essa fase inicial digamos, entre aspas, há algum casting prévio? O casting com todas as aspas possíveis, como é óbvio. Sim. Eu percebo. Então, há uma avaliação prévia, está bem? Não há fatores de exclusão para eu tratar a qualquer pessoa, mas simplesmente há áreas onde eu me sinto à vontade para trabalhar e onde eu sei que faço o meu trabalho. E há outras que eu sei que não quero trabalhar. Por exemplo, questões profissionais, não é a minha área. Já se me disseres questões de doenças, pessoas que sofrem de ansiedade, depressões, ou pessoas que têm problemas de relacionamentos com os pais, no trabalho, com um amigo, com as próprias pessoas, autoestima, com os filhos, isso sim, isso é a área que eu mais gosto de trabalhar e com as quais e que as pessoas acabam por chegar mais até mim, procurando isso.
Sejam relações familiares, sejam relações de trabalho, profissionais, pronto. Agora, existe essa avaliação e durante essa avaliação o que eu percebo é que por vezes há pessoas que não estão preparadas para fazer a linha do tempo avançada, que é a terapia que vai à raiz dos problemas. E o que acontece é, se eu sinto isso, que a pessoa não está preparada para isso, eu sugiro sempre que a pessoa faça uma sessão de Reiki para desbloquear os centros energéticos. E a partir daí a pessoa perceber se quer fazer a terapia da raiz dos problemas ou se até nem quer, porque a pessoa até pode fazer uma sessão de Reiki, como já aconteceu, e a pessoa sentir-se bem e já nem precisar de mais nada. Pronto. Ou às vezes até precisa, mas a pessoa não está preparada naquele momento. Exato. E eu só tenho que me sentir satisfeita porque consegui ajudar a pessoa com aquela sessão de Reiki. A pessoa já sai dali mais leve. Claro. Pronto. E às vezes é o suficiente para a pessoa conseguir continuar o seu percurso de forma mais leve, de forma mais feliz. Existe algum inquérito, alguma escala de avaliação? Existe algum fator que se possa dizer esta pessoa não está preparada para seguir a minha terapia, para as pessoas perceberem se quando contactarem, se vão ter que preencher algum formulário, se vão ter que estar sujeitas, entre aspas, não é necessariamente um termo negativo, algum tipo de pré-avaliação, porque há muita gente que pensa que liga para ti ou para uma pessoa que faça o mesmo que tu fazes e, bom, eu quero hipnose, e isto não funciona, se calhar, como discos pedidos, com todas as aspas que isto possa ter. Não sei se podes esclarecer de forma sucinta esta questão. Eu penso que percebi o que me perguntaste. E o que eu te posso dizer é que eu percebo o que é que a pessoa precisa. A pessoa conta-me o que é que se está a passar com ela e eu, a partir dali, eu percebo o que é que a pessoa precisa. Até porque eu sou uma pessoa bastante intuitiva. Já quando era educadora de infância, eu conseguia também ajudar facilmente as crianças, não era por acaso, e os pais, porque eu era muito intuitiva, então as ideias, as estratégias ocorriam-me muito facilmente. Eu achava que aquilo acontecia com todas as educadoras e hoje percebo que não, que aquilo, que aquilo é um conhecimento meu, mas que eu achava que toda a gente tinha. Pronto. E neste momento eu utilizo isso muito a meu favor, a intuição, que eu já utilizava, mas neste momento ainda eu utilizo mais, porque também exploro mais esse lado. E percebo exatamente o que é que a pessoa precisa. Portanto, não é tanto a pessoa que vai dizer, Joana, eu quero fazer hipnose, eu quero fazer Reiki, ou pode dar-se o caso de, por exemplo, chegarem a um consenso e dizeres, bom, eu estaria mais a pensar que seria mais indicado hoje adotarmos outra estratégia, mas se estás assim mais ansioso, vamos fazer Reiki, vamos fazer hipnose. Ou seja, há negociação, há margem para o paciente, neste caso, de sugerir aquilo que quer fazer, ou basicamente tu defines um plano de tratamento, de intervenção, que tem pouca margem de manobra. Isto é para as pessoas não ficarem a perceber se isto basicamente elas é que pedem o que querem fazer, ou se és tu que vais limitando e poderá ou não haver um ajuste também de acordo com os episódios que a pessoa for vivendo. Olha, há sempre forma de adaptarmos e ajuste. Até porque eu posso dar o exemplo das sessões que eu faço, que tem sempre como base a terapia que vai à raiz dos problemas. E essa terapia, basicamente, a dada altura, eu sinto necessidade de passar uma tarefa ou duas tarefas à pessoa.
E aí às vezes as pessoas não se sentem confortáveis, por exemplo, com uma tarefa ou duas. Então aí eu negocio com a pessoa. Ok. Agora, também existe logo margem, logo no início, que é a pessoa pedir-me, por exemplo, que quer fazer Reiki. Procurar-me só porque quer fazer Reiki. Sim, faz sentido. Faz sentido. Está no direito dela e eu faço Reiki a qualquer pessoa. E não há motivo de exclusão. Não... Agora, a terapia que vai à raiz dos problemas, aí eu já tenho que perceber que a pessoa quer mudar. Exato. Ou seja, a pessoa precisa de sentir que tem alguma coisa para alterar, que quer mudar, e eu aí estarei apenas como um veículo para orientar essa pessoa. Ou seja, deixa-me colocar a questão desta forma. Se alguém te ligar, por exemplo, uma mãe que veja que o filho, ou que a filha, não interessa, está a passar um mau bocado, e se te contactar a dizer eu gostava que o meu filho ou a minha filha fosse tratado por si, isto é errado, ou seja, a pessoa que vai estar contigo é que tem de ter a iniciativa, é que tem de estar motivada, é um fator de exclusão alguém te contactar para que outra pessoa próxima seja tratada, ou seja, tem de haver vontade do próprio, ou se alguém te contactar para outra pessoa ser tratada, o caso é a mesma aceite. Não sei se me fiz entender bem. Sim, eu percebo. Isso já me chegou a alguns casos assim. No entanto, o que tem que haver sempre também é uma conversa com essa pessoa que realmente tem que ser tratada. Claro. Está bem? Não faz sentido nenhum de estar a acompanhar uma pessoa que não quer ser tratada, porque esses pais, por exemplo, poderão estar a gastar dinheiro com uma pessoa que não quer ser tratada. Exatamente. Tem que haver ou então da pessoa. Pronto, mas às vezes também acontece que a pessoa está muito bloqueada e não vê qualquer esperança. Então vai dizer que não à minha terapia, vai dizer que não à psicóloga, vai dizer que não à psicoterapeuta, vai dizer que não a tudo. Claro, porque não está focada nisso. Sim, está em negação. O que é que acontece? Esses casos, muitas vezes a pessoa precisa de desbloquear os centros energéticos e aí o Reiki é perfeito para isso. Está bem? Para que a pessoa consiga ter a energia a fluir dentro de si e consiga tomar decisões. Porque às vezes as pessoas estão tão bloqueadas ao nível de energia que as pessoas não conseguem tomar uma decisão, até de querer mudar, até de dizerem assim, não, eu quero ser feliz, eu quero mudar, eu quero fazer algo diferente. Pronto, então aí penso que respondi. Respondeste claramente. Aliás, as pessoas quando te contactarem, e vão ser muitas, depois de ouvir esta conversa, vais ficar com uma agenda que não tens para onde te mexer, pelo menos assim eu espero. Eu queria te fazer uma questão sobre um termo. Define o que é que são pontos para o futuro. O que é que são pontos para o futuro? Pontos para o futuro. Como assim? Ou seja, quando tu estás... é um termo que eu tenho ouvido falar muito relacionado com PNL e dizem pontos para o futuro. Não sei se consegues explicar isso. Ou seja, vamos fazer pontos para o futuro relacionados com este tema. Não sei sequer se é possível tu explicares agora. Se não for, diz-me que não está enquadrado, que não podes responder, que não consegues. Olha, eu tenho um exercício onde peço para as pessoas fazerem pontos para o futuro. Ok. Pronto, eu penso que seja isso que tenhas ouvido falar. Sim. O que é isso? É as pessoas, depois de limparem o passado, depois de libertarem, imagina, a tristeza toda que tinham dentro de si, eu faço um exercício de que é os pontos para o futuro. Exato. Que basicamente eu peço às pessoas para fazerem um exercício de se colocarem num lugar do futuro, imaginarem uma situação, não é? Aqui hipotética, e
e perceberem se ainda sentem o que sentiam em relação a situações idênticas que viveram no passado ou não. E o que acontece é, estes testes para o futuro funcionam como um teste, que é para percebermos se as pessoas, entretanto, já estão, se conseguiram integrar e se estão a aplicar as aprendizagens que fizeram durante a sessão no seu futuro. Ótimo, faz sentido. Faz sentido. Pronto. Basicamente é isto, é só para percebermos porquê. Porque a terapia que eu faço, ela ajuda a libertar o passado. Mas é muito mais do que isso. Ela ajuda a lidar também com as situações do presente. Ou seja, as pessoas aplicaram as aprendizagens, mas depois também essas aprendizagens que aplicaram no passado também vão aplicar no presente. E é isso que se torna tão rico. E muitas vezes as pessoas dizem, Joana, é incrível, eu fiz as aprendizagens consigo, mas eu não apontei as aprendizagens, mas eu dou por mim a pensar nas aprendizagens constantemente. Eu estou com as pessoas e as situações emergem na minha vida e eu dou por mim a aplicar aquilo que aprendo consigo. Mas de forma assim. Sim, mas as pessoas, eu acho isso incrível, que é as pessoas assim, às vezes de uma sessão para a outra, muitas vezes logo na segunda sessão, por exemplo, da segunda para a terceira sessão, as pessoas dizem logo, Joana, eu estou a conseguir ver a vida de um outro prisma, completamente, não tem nada a ver. E a lidar com as pessoas de outra forma, que eu não estava à espera de conseguir. Porquê? Porque, entretanto, trouxeram essas aprendizagens para o seu momento presente. Exato. E isso é incrível, perceber esses resultados. Sim, e até ao nível da comparação de ações que se, por exemplo, uma reação que eu não digo eu, qualquer pessoa teve no passado, se comparar depois com a aprendizagem que teve e com a reação ao mesmo evento que teve, que vai ter agora no futuro, se calhar a pessoa pensa, eu fui um grande idiota porque reagi de forma quente, perdi energia e agora consegui desvalorizar uma coisa que não tinha pelo menos tanta importância quanto eu dei no passado. Uma questão que eu gostava de colocar, porque me parece bastante importante, tu não utilizas qualquer tipo de medicação, porque há muita gente que é, novamente, com muitas aspas, alérgica a todo o tipo de comprimidos e antidepressivos e ansiolíticos e essa coisa toda, que às vezes é importante, mas que não faz muito bem ao organismo. Portanto, tu utilizas apenas, entre aspas também, energia, técnicas, conversa no bom sentido, não utilizas nenhum tipo de fármacos, correto? Não utilizo, mas trabalho com pessoas que utilizam, ou seja, corrijo. Trabalho com pessoas que estão a tomar fármacos e que, passado algum tempo, as pessoas começam-se a sentir melhor, às vezes 1 mês, 2 meses, e o que acontece é que muitas vezes o psiquiatra ou as próprias pessoas sentem necessidade de alterar a medicação, porque já não lhes faz sentido. Porquê? Porque ao trabalharem as emoções comigo e as energias e todo o seu corpo, a pessoa já não precisa dos medicamentos, já não precisa de tanta medicação, então vai alterando aos poucos. E há pessoas que deixam completamente a medicação. Eu faço esta pergunta porque, e eu não tenho qualquer problema em dizer isto, eu, numa fase da minha vida, já frequentei a psicoterapia. Mas eu quero só fazer aqui uma ressalva. Porque, para as pessoas que nos estão a ouvir, as pessoas nunca deixam a medicação por si só, pelo menos pessoas que estão a ser seguidas pelo psiquiatra. Não aconselho a ninguém a deixar a medicação sozinha. Claro. A pessoa tem que fazer um desmame e tem que ser seguida pelo psiquiatra. O psiquiatra tem que perceber. Exatamente, tem que perceber que faz sentido fazer essa diminuição. Muitas vezes também são os médicos de família que aconselharam a pessoa a tomar determinada medicação. Mas atenção, isto tem que ser sempre feito
Com um acompanhamento médico. Sim. O que eu estava a dizer, que foi essa a razão da minha questão anterior, é que, como muita gente já fez, e a ideia de que quem consulta um psiquiatra ou um psicólogo é uma pessoa maluca ou desequilibrada, isso é uma visão totalmente do século XX. Eu já frequentei psicólogo numa fase da minha vida, só que há psicólogos que se recusam a tratar pessoas que estão sob a medicação. Foi nesse sentido que eu questionei, não estou a dizer que és psicóloga, mas poderia haver uma condição em que tu disseste, não, eu não trato pessoas que estão sedadas ou sob efeito de medicação, mas já ficou a questão esclarecida.